Ora, sábado, dia 17 de agosto, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos aí muita coisinha para falar, num dia de tanto futebol, muita coisinha para falar, temos aí muitos jogos. Nosso campeonato temos o quê? 3 joguinhos, Rio Ave, não é? Rio Ave joga com quem? Rio Ave, Farense, o Nacional Sporting e o Benfica contra o Casa Pia. Muito bem, muito bem. O Porto, mais uma vitória, não é? Mais uma vitória. A segunda parte não foi brilhante, mas a primeira parte com 2 golinhos. E aquele jogo do Gil Vicente AVS, eu não tive a oportunidade de ver, portanto não sei o quão quente estava, mas pelo que li da nossa crónica e de outras, deve ter sido bem quente. O AVS perdeu já nos últimos minutos, ficou a jogar contra 10 relativamente cedo na segunda parte e depois sofre 2 golos já nos descontos, portanto não terá sido nada fácil. Ora bem, vamos lá então ao nosso mercado. Vamos começar com uma informação que vem de Itália, nomeadamente no que diz respeito ao Nuno Pérez, o defesa central que o Futebol Clube do Porto quer para o centro da defesa, curiosamente, defesa central para o centro da defesa, e a imprensa italiana avança que a Udinese rejeitou a primeira proposta do Futebol Clube do Porto feita na ordem dos 15 milhões de euros, estão a apontar para uma verba mais a rondar os 22 milhões de euros por este defesa central, que parece ser o alvo da equipa de Vítor Bruno, o Futebol Clube do Porto, que perdeu agora um central com a ida do Fábio Cardoso para os Emirados, não estou em erro. E portanto estão agora a olhar para este defesa central argentino de 24 anos, internacional argentino, Nuno Pérez, que, segundo então se diz em Itália, já foi alvo de uma proposta concreta na casa dos 15 milhões de euros que foi prontamente rejeitado pela Udinese. Ele que no ano passado fez 36 jogos pela equipa italiana. Quem deve ir para a Itália é David Neres. A imprensa italiana e também a imprensa portuguesa garantem que o David Neres já não foge, vai ser o jogador do Nápoles e vai viajar para a Itália já amanhã, domingo, para ser então apresentado, fazer exames e depois ser apresentado como reforço do Nápoles para a próxima temporada. Vai render ao Benfica 28 milhões de euros, mais 2 milhões em bónus e, portanto, o internacional brasileiro vai deixar o Benfica de Roger Schmidt. Já falámos aqui, o próprio Roger Schmidt tinha dito que o David Neres queria sair e agora vai mesmo ser confirmada essa saída. Ainda no futebol português, vamos começar com o Estoril Praia, que oficializou a chegada do João Carvalho, o médio internacional português sub-21, que já tinha passado pelo Estoril em 22-23, se calhar a época mais produtiva da sua carreira. 35 jogos, 3 golos, 2 assistências. Ele que pertencia aos quadros do Olympiacos. No ano passado, 29 jogos pela equipa do Olympiacos, culminou com a conquista da Liga da Grécia. Da Liga da Grécia? Não sei se eles ganharam a Liga da Grécia. Não ganharam, mas ganharam a Conference League, se é que está correto. E o jogador rescindiu o contrato e é agora reforço do Estoril Praia. Oficializado, assinou um contrato de 3 anos. Este antigo jogador médio formado do Benfica foi muito novo para a Inglaterra, nomeadamente para o Nottingham Forest. Até teve bons anos. Depois no Olympiacos as coisas não lhe correram tão bem e agora regressa a Portugal, ao clube onde já foi feliz, no Estoril Praia. O João Carvalho então é reforço para as próximas 3 temporadas. O ABS vai apresentar, não é oficial, mas vai tê-lo. Falamos de um médio do Inter de Milão, um médio centro, ia dizer que era internacional francês, claro que não é internacional francês. Falamos de um médio de 20 anos chamado Isiaka Kamaté. É o médio francês que provavelmente exatamente, eu acho que ele nasce na Costa do Marfim, vai ser reforço do ABS, empréstimo por parte do Inter Milão de uma temporada. É um jogador que nunca jogou pela equipa principal do Inter. Na época passada fez 37 jogos, 13 golos, números interessantes, na equipa de sub-19 do Inter de Milão. Portanto, Isiaka Kamaté vai ser reforço do ABS para esta temporada, porque é por empréstimo, uma temporada, não sabemos se há opção de compra. O Gil Vicente, a meio do jogo com o AVS, curiosamente apresentou 2 jogadores, apresentou-os lá no estádio. O primeiro, já tínhamos falado aqui, que ia ser reforço do Gil Vicente, já não me lembro quando é que falámos, mas acho que foi no feriado, no dia 15. Cauê dos Santos, este avançado que no ano passado jogou na equipa B do Benfica, fez 30 jogos, 7 golos, pertence ao Lommel SK da Bélgica. O Grupo City está envolvido pelo meio.
e vai ser agora emprestado ao Gil Vicente por uma temporada. É um jogador interessante, eu gostei do que vi no ano passado, 21 anos, vai ser reforço então do Gil Vicente. Deixem-me só confirmar. Não, desculpem, o Cauê assinou por 2 anos, portanto, empréstimo de 2 temporadas. Este avançado brasileiro. Não, isto não está bem. Isto não está bem. O Mbula é que assinou por 2 anos. Já vamos falar do Mbula. O Cauê assinou por uma temporada, empréstimo de 1 ano. Houve alguém que veio aqui ao 0-0 e meteu que o contrato é até 2026. Não é verdade. É apenas 1 ano de empréstimo do Cauê dos Santos ao Gil Vicente. Quem assina por 2 anos, portanto, até 2026, é o Jordi Mbola. Ele que já tinha trabalhado com o Bruno Pinheiro na altura no Estoril Praia. Esteve emprestado meia época por parte do Mallorca. Agora, ele que pertencia aos quadros do Verona, rescindiu o contrato e assinou a custo zero com o Gil Vicente, o Jordi Mbola. É um extremo, ele que deu algumas notas interessantes quando esteve no Estoril, mas era um bocadinho mais fogo de vista, e portanto ele assina a custo zero com o Gil Vicente. Parece-me 2 contratações muito interessantes para a equipa minhota. O Mbola, que no ano passado também jogou no Racing de Santander, portanto ele fez... Confesso que é um bocadinho estranho aqui, nós temos isto no 0-0, isto deve faltar aqui um empréstimo pelo meio. Ele pertencia aos quadros do Verona, aparece aqui também a jogar no Racing Santander, portanto eu vou somar os 2 jogos. No ano passado ele fez 31 jogos, 3 golos, 3 assistências. Ele pertencia aos quadros do Verona e agora é reforço do Gil Vicente a custo zero. Ele rescindiu contrato, um bocadinho confuso aqui no 0-0 a coisa do Jordi Mbola. Menos confuso é Juan Mina, irmão de Yerry Mina. O defesa colombiano assinou por empréstimo com o Estrela da Amadora, ele que pertence aos quadros do New York Red Bulls e é então oficializado como reforço do Estrela. Já tínhamos falado disto aqui há uns tempos e portanto é agora oficializado este reforço. Se não estou em erro, a primeira passagem dele pelo futebol europeu, aqui do Juan Mina. Exatamente, ele foi formado no Deportivo Cali e estava nos Estados Unidos desde 2023 e portanto assinou por uma temporada empréstimo por parte desta equipa do New York Red Bulls. É engraçado porque eu tenho sempre dúvidas como é que ele foi observado pela equipa técnica do Estrela, porque ele não joga no New York Red Bulls, nunca jogou. Ele jogou pela equipa de reservas uma vez. Portanto, sou curioso como é que ele foi observado. Espero que não tenha sido por aqueles vídeos de YouTube onde aparece Juan Mina, Best of Crazy Skills, e depois vamos a ver e não consegue dominar uma bola. Fui muito enganado pelo Piccini, porque quando o Piccini foi para o Sporting eu não sabia quem era o Piccini. Aliás, nunca tinha visto assim grande coisa do Piccini. Fui investigar ao YouTube e parecia-me o Cafu. E depois vi-o jogar ao vivo e pensei, não é bem o Cafu. Não foi dos piores que o Sporting teve. Ora bem, vamos continuar. Hélio Varela, oficializado no Ghent, o extremo cabo-verdiano que no ano passado estava no Portimonense, 37, aliás, já estava há 2 anos no Portimonense. No ano passado fez 37 jogos, 6 golos, 4 assistências, era um dos ativos mais interessantes da equipa do Portimonense. Com a descida da divisão, encontra aqui um bom fluxo de dinheiro para fazer face a essa quebra de rendimentos e vende então o Hélio Varela, que foi então oficializado no Ghent, assinou um contrato de 4 temporadas, o extremo de 22 anos, rendeu cerca de 5 milhões de euros à SAD do Portimonense, portanto uma venda muito, muito interessante por parte do Portimonense. O Hélio Varela, que fez formação, passou por Vitória de Setúbal, passou por alguns clubes, Cova da Piedade, alguns clubes ali da zona de Lisboa, até que aterrou no Portimonense, onde realmente no ano passado explodiu. Não explodiu o suficiente para evitar que o Portimonense descesse de divisão. O Portimonense, já cá vês, como é que ele se estaria? Ele jogou, o Hélio Varela empatou no primeiro jogo e ele jogou. O Hélio Varela fez os 90 minutos e agora sai por 5 milhões de euros, portanto um valor extremamente interessante para uma venda de um clube de segunda liga. É brutal, não é? Brutal.
O Famalicão está muito perto de fazer 2 encaixes muito interessantes. O primeiro é Gustavo Assunção, que vai jogar para o Puskás Academy. Quem o avança é o jornal Record, e o médio, que tem apenas mais 1 ano de contrato, vai render uma verba aos famalicenses, mas não vai ser uma verba assim tão alta para já, ainda não sabe. O Gustavo Assunção, que é internacional jovem pelo Brasil, depois daquela primeira temporada no Famalicão, quando ele chega do Atlético de Madrid, depois nunca conseguiu explodir, e tanto é que nos 2 últimos anos, acabou 2, 3 anos, não, acabou por nem ser, é um jogador útil, mas nem muitas vezes, ou pelo menos não indiscutível na titularidade, e portanto acabou por estagnar um bocadinho, e com a chegada e com a afirmação do Yusuf e como é que é o nome do outro médio? Que eles têm lá o Topic, portanto, com a chegada desta malta, a própria afirmação do Gustavo Sá, o Gustavo Assunção perdeu imenso espaço e, portanto, ao que tudo indica, vai rumar ao futebol da Hungria para o Puskás Academy. O negócio ainda não é oficial, ainda não sabem valores, mas é uma informação avançada pelo Record e, portanto, vamos assumir que estão na posse da verdade. Já o Jornal A Bola garante que o Luís Júnior vai sair do Famalicão nos próximos dias e vai rumar a Espanha, ao Villarreal. Aqui fala-se de mais de 10 milhões de euros por este guarda-redes. Também ele foi chamado o Andrew é que foi. É um guarda-redes de 23 anos, que eu estava a confundir. O Andrew é que foi à seleção olímpica, não foi o Luís Júnior. O Luís Júnior, que é um guarda-redes que já foi apontado a vários clubes, já foi apontado a Futebol Clube do Porto, já foi apontado a vários clubes. É uma das figuras do nosso campeonato nos últimos anos, desde que assumiu a titularidade na baliza do Famalicão, portanto há 3 anos e meio, 4 anos. Foi sempre a crescer e, portanto, é um jogador que está no pico da sua valorização e poderá render, então, como eu disse, os tais 10 milhões de euros, mais até o que se diz em Espanha. Aliás, o que diz o Jornal da Bola é que pode ultrapassar os 10 milhões de euros e, portanto, o Luís Júnior, que vem de uma excelente exibição contra o Benfica. O Famalicão joga com quem esta jornada? O Famalicão esta jornada joga com Estrela, mas é só na segunda, portanto vamos ver se o Luís Júnior ainda estará na equipa do Famalicão, se ainda será opção para o Armando Evangelista. Portanto, 2 jogadores que podem estar na porta de saída, um não tão preponderante como o outro, mas podem significar encaixes muito interessantes para a equipa do Famalicão. Lá para fora vamos começar com o Willian, que terminou o contrato com o Fulham. Ele despediu-se do clube e é agora um jogador livre. O Willian, que esteve 2 anos no Fulham a trabalhar também com o Marco Silva, marcou no ano passado 5 golos, 2 assistências em 37 jogos e agora está livre no mercado. O internacional brasileiro de 36 anos, fala-se que poderá regressar ao Brasil, mas para já ainda não há uma informação concreta. O Willian, que é um jogador que naturalmente fez uma carreira muito interessante ao serviço do Chelsea, depois passou pelo Arsenal, esteve no Brasil no Corinthians e estava nos últimos 2 anos no Fulham. Parece que está então fechada a novela João Félix, e é uma novela complicada, esta novela entre o Chelsea e o Atlético de Madrid. Eu já há uns tempos fiz uma explicação melhor deste negócio do Gallagher e do Samu e do João Félix. Não vou voltar a explicar, podem ir ouvir o que eu fiz naquela altura. Agora vamos só dizer que aparentemente está tudo fechado. João Félix vai ser jogador do Chelsea. A Inglaterra diz que o jogador viajará este fim de semana. Diz também que ele já se despediu dos companheiros do Atlético de Madrid. Vai ser em definitivo. Fala-se de um valor acima dos 60 milhões de euros e, portanto, o João poderá estar então a caminho do Chelsea, que neste vai, não vai, aparentemente vai mesmo ter o Conor Gallagher, o médio internacional inglês que esteve em Madrid, foi fotografado no Atlético de Madrid e depois voltou a Espanha, voltou à Inglaterra, aliás, esteve a trabalhar outra vez no Chelsea. E agora, aparentemente, os 2 clubes voltaram a sentar-se à mesa e fecharam a contratação do Gallagher. Estamos a falar de cerca de 40 milhões de euros, é quanto o Atlético está pronto a pagar pelo Conor Gallagher e, portanto, precisa de fundos, e esses fundos vêm da transferência do João Félix, 60 milhões de euros. O Gallagher, que no ano passado fez 50 jogos, 7 golos e 9 assistências pela equipa principal do Chelsea. Ainda no mercado internacional, dizer que
O Xherdan Shaqiri é reforço do Basileia, regressa ao futebol suíço e nomeadamente ao clube onde se formou o Basileia aos 32 anos. É engraçado porque eu diria que ele já teria para aí 42, mas não, assinou então a custo zero, ele que nos últimos 3 anos esteve ao serviço do Chicago Fire dos Estados Unidos, é reforço então do Basileia a custo zero, este médio internacional suíço, ele que se despediu da seleção no último campeonato da Europa, que fez carreira, passou por vários clubes, Bayern Munique, Inter, depois já é no Stoke que ele se lança, volta a ir para um gigante quando é contratado pelo Liverpool e depois ainda passou pelo Lyon antes de ir para os Estados Unidos, para o Chicago Fire. Ansu Fati está a ser apontado ao Fenerbahçe, não é a primeira vez que esta informação surge e vamos ver, o Ansu Fati, que até chegou a ser apontado também ao Benfica, poderá estar a caminho da equipa do José Mourinho. Ansu Fati, que no ano passado jogou ao serviço do Brighton Hove Albion, 27 jogos, 4 golos e uma assistência. Este antiga jovem promessa, agora apenas um jogador, e portanto não entrará nas contas do Barcelona e está aí no mercado. Alguns problemas físicos também, ele até era para fazer a digressão de pré-temporada e depois lesionou-se. Não é fácil. Os últimos anos do Ansu Fati com muitas lesões, e no Brighton as coisas também não lhe correram tão espetacular como ele imaginaria. André Gomes poderá estar à beira de encontrar novo clube, ele que terminou o contrato com o Everton e estava livre, e poderá estar a caminho do... está livre, porque ele ainda neste momento não tem clube. Poderá estar a caminho do Rennes a custo zero. O André Gomes, que já passou pelo futebol francês, nomeadamente ao serviço do Lille, uma época até interessante na altura, 27 jogos, 3 golos, 2 assistências em 22-23, na altura, treinado pelo Paulo Fonseca. No Everton as coisas não lhe correram nada bem. No ano passado fez apenas 14 jogos, 2 gols, também muitos problemas físicos. Este antigo médio do Benfica, que foi depois contratado pelo Valência, depois vendido ao Barcelona, esteve nos últimos anos contratualmente ligado ao Everton, poderá então agora a custo zero. Até se chegou a falar de um possível regresso dele ao Benfica, não acho que faça grande sentido. Que é que ele já tem? 31 anos, como o tempo passa. E, portanto, agora poderá estar a caminho do futebol francês, mais uma vez, neste caso, para jogar no Rennes a custo zero. Já que estamos em França, continuamos para falar do Paris Saint-Germain. Oficializaram o Désiré Doué, o médio jovem internacional francês, internacional olímpico pela seleção francesa. Estava ao serviço do Rennes, é uma das grandes promessas do futebol europeu e do futebol francês. Aos 19 anos, rendeu 60 milhões de euros ao Rennes. Se calhar, olha, podem trocar o Désiré pelo André Gomes. Se calhar ficam a perder, mas é o que é. 60 milhões de euros é quanto o Paris Saint-Germain pagou para ter... 50 milhões de euros, desculpem. Foi quanto o Paris Saint-Germain pagou para ter este médio. Se bem que há aqui bónus, portanto pode chegar aos 60. É isso, para 50 pode chegar aos 60. Eu vou pôr aqui 60 porque é este valor que também se está a falar. Contrato até 2029, portanto 5 anos de contrato para este médio internacional jovem por França. Para fechar, vamos falar de Sander Berge, que pertence aos quadros do Burnley, que está neste momento no Championship do futebol inglês. Desceram no ano passado, ficaram em 19º, mas podem aqui estar à beira de um encaixe com Sander Berge. É um médio que o Manchester United está inclinado para contratar. Falamos de um médio que poderá render 35 milhões de euros ao clube inglês. E porquê? Porque o Man United tentou o Ugarte, não conseguiu, tentou o Fofana, também não conseguiu, e está agora a olhar para o Sander Berge, um médio internacional norueguês de 26 anos, que no ano passado fez 40 jogos, 2 golos, 2 assistências, tem ainda mais 3 anos de contrato com a equipa do Burnley, e aparentemente, e faz algum sentido, não está muito interessado em jogar no Championship. Ele que em Inglaterra já passou também pelo Sheffield United, está no Burnley desde a temporada passada, nos tais 40 jogos, 2 golos, 2 assistências. Fala-se então em 35 milhões de euros. E já que estamos em Inglaterra, fechamos lá. Ramon Sousa, avançado, foi oficializado como reforço do Nottingham Forest. Ele que chega do Talheres, custou 11 milhões de euros, mais 5 milhões em bónus, assinou um contrato até 2029. Este internacional paraguaio, que vai ser companheiro de equipa de Jota Silva, numa equipa treinada por Nuno Espírito Santo. Portanto, o Nuno Espírito Santo, o nosso Nesh, vai ter então aqui João Pedro Sousa, exatamente, quem não se lembra, João Pedro Sousa, que orientou o Famalicão, Rui Pedro Silva, assim é que está correto, orientou o Famalicão há uns anitos, e agora é o
adjunto do Nuno Espírito Santo, e vão então trabalhar com Ramon Sosa, internacional paraguai, tem 14 jogos, um golo apenas. Mas ele é extremo, desculpa, eu não conhecia, ele é extremo. Eu pensei que ele era ponta de lança, mas não, é extremo. É extremo e estava ao serviço do Talleres da Argentina. Primeira experiência europeia para o Ramon Sosa. Ramon, vamos lá. Ajuda aí o Nottingham Forest a conseguir a sua manutenção, não é? Deixa cá ver com quem é que joga o Nottingham Forest logo aí a abrir. Nottingham. Recebe o Bournemouth de Evanilson, não é? O Evanilson é oficializado como reforço do Bournemouth. Boa venda do Porto. O que é que acham? Boa venda? Eu acho que é uma boa venda. Poderia ter sido um bocadinho mais logo à cabeça, mas se chegar aos 47, é uma boa venda pelo Evanilson. Sou fã do Evanilson, 24 anos. Muito bem, meus amigos, estamos fechados. O que é que acharam ontem do Maia, aqui, do Pedro Filipe Maia, aqui no 0-0? Ele está habituado àquelas 11s e aos jogos da Champions e ao campeonato e à Sport TV, mas tem que passar aqui pelo crivo do mercado. E acho que se portou bem. E, portanto, ele ainda vai fazer... deixa-me só ver aqui no meu plano. Ainda vai fazer mais 2 dias de mercado, mais lá para a frente. Acho que é para a próxima semana até, vai fazer 2 dias. Acho que quinta e sexta da próxima semana é ele que faz. Portanto, preparem-se para ouvirem a voz doce e carinhosa do Pedro Filipe Maia. Bem, vamos embora, malta, vamos embora. Amanhã teremos mercado, muito futebol hoje, temos o Benfica, Sporting, portanto, muita coisa ainda para acontecer neste dia. Já sabem que está tudo em 00.pt, podem acompanhar também os jogos no 00. O meu nome é Igor Gonçalves, estou quase aí de férias e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.